Olá, meus amigos! Vamos finalizar o nosso estudo da intervenção do Estado na propriedade, falando da desapropriação, parte final do tema retrocessão. Então vamos finalizar essa grande matéria, desapropriação, falando da figura da retrocessão. Primeiro, eu chamo a sua atenção. A retrocessão para nascer, para passar a poder ser questionada, pressupõe uma conduta ilícita do poder público. No direito administrativo, a retrocessão nasce em razão de um desvio de finalidade. Ponto. É isso. No direito administrativo, já lhe trago um artigo do Código Civil que usa a palavra retrocessão, mas num contexto mais suave. Num contexto mais suave em razão de sua origem. Mas no direito administrativo, a retrocessão sempre foi ligado a uma prévia conduta do poder público equivalente a um desvio de finalidade, a um ato ilícito. Ok? A doutrina começou a chamar isso de predestinação. Predestinação ou tresdestinação, como você queira. É dar outra finalidade ao bem expropriado. Por isso, quando falamos lá atrás no que deve conter o decreto expropriatório, nós falamos a identificação do bem e a sua destinação. Trouxe também uma preocupação orçamentária, né? Mas essas são as duas questões que todos trazem. O que está sendo desapropriado e para quê? Onde ele vai ser utilizado? Qual é a destinação desse bem? Então eu tenho lá no decreto expropriatório a destinação do bem. Desapropria o teu imóvel, está lá no decreto, utilidade pública ou interesse social, fazer o quê? O interesse público prevalece sobre o meu, eu perco a minha propriedade. Beleza. E aí, de repente, descubro que aquela fundamentação lá no decreto não é verdadeira, pô. Não existia aquele real interesse público que justificasse a minha desapropriação. Então desapropriaram meu imóvel dizendo que iam transformar aquele casarão que eu morava e tal na creche para as criancinhas carentes. Bom, pelo menos, né, eu fiquei triste que eu perdi meu imóvel, que eu não gostaria e tal, mas pelo menos as criancinhas carentes, né, vão ter um lar. Você já dorme um pouco mais tranquilo. E aí um dia, passando pela região, pô, vou matar saudade lá da minha casa e tal. Deixa eu ver quantas anos e tal. Aí chega lá, olha, pô, tá bonita, conservada. Aí de repente você percebe que tá cheio de criancinha de olhos azuis para um lado, para o outro, lourinhos, bem vestidos, carrões na porta pegando depois da escola. Aí você fica olhando, mas peraí, isso aí é criança carente? Que coisa estranha, né? Aí você chega pro pipoqueiro sabe tudo, né? Chega lá pro meu irmão, vem cá, isso é creche para as criancinhas carentes do município? Não, isso aqui é a escola do filho do governador aí, tá ganhando uma grana, doutor. Peraí, como é que é? Eu fui desapropriado para isso? E aí você começa a pesquisar e descobre que o governo abandonou, depois de expropriado o seu imóvel, a construção de uma creche e passado um tempo ele, alienou para o filho do governador. Aí você fica indignado. Por quê? Porque a Constituição garante o seu direito de propriedade. Já vimos isso, né? Artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. E eu só a perderei contra a minha vontade se existir utilidade pública e interesse social, os dois pressupostos da desapropriação. E aí eu concluo que não existia nenhum dos dois. Mentiram lá na desapropriação, mentiram, porque senão não conseguiriam fazê-la, ok? E depois, contando com aquela história que ninguém mais iria se preocupar, né, resolveram alienar para terceiros e não atender aquele interesse público supostamente justificado no decreto. Aí, meu irmão, aí eu vou correr atrás de meus direitos, né? Tomei uma pernada do poder público.
Então é isso que eu quero deixar bem claro no direito administrativo. A retrocessão nasce em razão desse tipo de conduta, desvio de finalidade. A utilidade pública e o interesse social descrito no decreto expropriatório não se confirmam, não se materializam e o governo desvia a finalidade. Predestinação. Ok? Agora, sobre a predestinação, joga lá o nosso primeiro slide, por favor. É importante chamar a atenção para isso. Olha, mudança da destinação na desapropriação. No entanto, continua aí nos quadros em amarelo, olha lá. Não mais atende o interesse público, posição majoritária na doutrina gera retrocessão. Há olha aí, desvio de finalidade, uma conduta ilícita. Ok? Agora, olha lá o quadro em cinza. Continua atendendo o interesse público essa mudança da destinação? Então, também posição majoritária não gera retrocessão, porque não é desvio de finalidade. Perceberam? Por isso que eu volto a insistir. O que justifica uma retrocessão é a existência de um desvio de finalidade. Porque se eu mudo a destinação do bem, no entanto, continuo atendendo interesse público, não houve desvio de finalidade. Essas mudanças acontecem. Então, desaproprie um grande terreno que você tem, sob a alegação de que eu vou construir um hospital público. Beleza, vamos lá. Pelo menos as pessoas carentes serão atendidas e tal, né? Muito bem. E aí, incorporo ao patrimônio público, pago a tua indenização, tudo bonitinho, incorporo ao patrimônio público e na hora que eu vou pensar em abrir a licitação para construir esse hospital público, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Veio a crise econômica, a arrecadação do governo começa a cair. Eu não tenho mais dinheiro para construir aquele hospital. Aí eu olho aquele enorme terreno, mato crescendo, facilitando a criminalidade na região. Eu faço o seguinte, meu irmão, faço um belo de um cimentado e entrego 3, 4, 5 quadras poliesportivas para a comunidade utilizar. Olha aí. Criativa solução. Melhor do que deixar o mato crescer, pô. Já que já desapropriei, já que já incorporei ao patrimônio público, melhor do que nada, pô. E qualquer um vai poder usar aquelas quadras. Então, abrir ao uso da coletividade. Isto não é desvio de finalidade. Isso é uma mudança da destinação, não há dúvida, mas continua atendendo interesse público. Logo, aqui não há margem para a retrocessão. Por quê? Porque, volto a insistir, no direito administrativo, a retrocessão se justifica caso ocorra um desvio de finalidade. Não existindo desvio de finalidade, não existe a possibilidade da figura da retrocessão. Ok? Vejam, volta aqui no slide, por favor. O professor José dos Santos Carvalho Filho, parece que foi o primeiro a fazer essa colocação, percebeu que o que está em amarelo, nos quadros em amarelo, que é o desvio de finalidade, a figura efetiva da predestinação, tinham 2 nomes. E o que está em cinza não tinha nome nenhum, que é a mudança da destinação, que continua atendendo interesse público. Nós chamávamos de predestinação o desvio de finalidade. Então, pense bem, olha aqui. Houve desvio de finalidade. Então, em razão da predestinação ou do desvio de finalidade, você daria margem à retrocessão. Houve mudança da destinação, mas continua atendendo interesse público, não tem retrocessão. E essa mudança da destinação, que continua atendendo interesse público, não tinha nome. O Carvalhinho, para denominar, começa a chamar o desvio de finalidade de predestinação ilícita. E a mudança da destinação, que continua atendendo interesse público, predestinação lícita. E pegou, hein? Pegou
Muita atenção, então, porque hoje eu tenho duas predestinações. A lícita, que continua atendendo interesse público, por isso lícita, e não dá margem à retrocessão. E a predestinação ilícita, sinônimo de desvio de finalidade. Essa dá margem à retrocessão. Confesso que não gostei muito de ouvir isso, porque nós sempre ligávamos predestinação a desvio de finalidade. Então, ouvir falar em predestinação lícita soa muito mal, né? Porque predestinação sempre foi vista como uma ilegalidade, como um desvio de finalidade. Então, predestinação lícita, eu particularmente não gostei mais, pegou, amém, fica atento, porque dos dois tipos de predestinação, só uma gera retrocessão, a ilícita, que equivale ao desvio de finalidade, ok? Gostaria de fazer uma relação com o Código Civil, que eu falei que o Código Civil também fala da retrocessão. Então veja aí o nosso segundo slide, joga lá por favor, é o 519 do Código Civil brasileiro, que coloca a retrocessão como um direito de preferência. Muita atenção, apenas como um direito, isto é, caso a administração não queira mais o bem expropriado. Olha a diferença para o direito administrativo. Aqui ela nasce em razão de uma conduta ilícita, de uma predestinação ilícita, de um desvio de finalidade. Lá no direito civil vem o 519 e diz assim: se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. E vejam que em momento nenhum o artigo fala a palavra retrocessão. Que muitos, ao lerem o 519, ligam a ideia de retrocessão. Não acho errado. Haverá devolução do bem expropriado ao antigo proprietário. Tudo bem. Retrocessão é isso. Só que os casos do 519 não chegam perto ao que no direito administrativo a gente estuda. Não tem nada a ver com desvio de finalidade. Aqui eu desapropriei o seu imóvel, paguei a sua indenização, incorporei ao patrimônio público e não faço nada, cara. Acabou o dinheiro, não há mais interesse público naquela atividade, o imóvel está lá. Aí eu faço o quê? Bom, já que eu não estou fazendo nada, vende essa porcaria. Pô, é exatamente isso. Aí vem alguém e fala, mas peraí, então oferece ao antigo proprietário primeiro, né? Tá bom, tudo bem, justo. Olha aí, meu irmão, quer o seu bem de volta? Não? Então abro licitação e vendo para qualquer um. É isso. Ok? Volto à redação do 519. Código Civil. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. E é interessante ver o Código Civil falar do expropriado. Olha lá, é sinônimo de desapropriado. E hoje eles mesmos ficam falando que expropriação é sem indenização, desapropriação é com indenização, né? Olha aí. Não, de qualquer maneira, se isso for verdade lá, então não seria qualquer expropriação que o 519 se justificaria, tá vendo? Como não se sustenta essa distinção. Mas enfim, deixa para lá, não quero nem voltar a esse tema. Perceba então aqui que é uma faculdade do governo optar em alienar o que desapropriou. Não há aqui um desvio de finalidade. E eu dou preferência ao antigo proprietário. Ok? Quando, no direito administrativo, você usa a retrocessão, também é uma preferência ao antigo proprietário. Mas aí eu sou obrigado a dar essa preferência. Eu sou obrigado, é mais do que preferência, a devolver o bem. E claro que é o antigo proprietário que tem direito. Pô. Então a palavra preferência no direito administrativo dá até para engolir, só que é algo mais. Se houve desvio de finalidade, não existiam os pressupostos constitucionais da desapropriação. Eu não deveria ter perdido o meu bem. Então isso é mais do que preferência, pô. Isso é direito à retrocessão. Aqui é apenas uma preferência.
Então vem o governo, desapropria o seu bem, incorpora o patrimônio público e não faz nada. E aí você vai lá, pô, me vende isso de volta aí. Não, vou fazer. Um dia, quem sabe, eu uso. Não quero devolver não. Falei. Quer dizer, o devolver lá no direito civil parte do poder público. Ó, tá uma coisa? Vou usar essa porcaria não. Vende isso daí. É isso aí. Só que antes de vender, liga lá para o antigo dono. Quer comprar? Quer adquirir de volta? Olha aí. Tá, ok? Então, cuidado com o 519. Não há nele a menção expressa de ser uma retrocessão. É uma retrocessão, porque é a devolução do bem ao antigo proprietário por não utilizá-lo. Uma faculdade do governo. Ok? Voltando para o direito administrativo, onde a retrocessão é um direito, porque ela se baseia num desvio de finalidade, vale também uma outra questão muito interessante, levantada pela professora Di Pietro, joga lá, por favor, o nosso slide, em relação ao tema. Retrocessão, devolução do bem expropriado, em razão do desvio de finalidade, ela lá está insistindo, né? A tal predestinação ilícita. Mas a questão é, não utilizar o bem expropriado caracteriza desvio de finalidade? Gera retrocessão? E veja aí no slide que nós temos duas respostas. Uma para a utilidade pública e outra para o interesse social. Por isso, isso chama a atenção de examinador. Porque a resposta é depende. E isso eles gostam. Então vamos lá, eu formulo a seguinte questão. O poder público desapropriou seu imóvel para a construção de uma escola. Incorporou o patrimônio público, o tempo passa e não acontece nada. Nada. Ele não desvia a finalidade. Ele não entrega para o filho do governador. Não, ele não faz nada. O não fazer nada equivale à predestinação? Essa é a pergunta. O não fazer nada gera direito ao antigo proprietário da retrocessão? Pergunta interessantíssima. E vejam, volta lá no slide, por favor. Utilidade pública, a resposta é não. Interesse social, a resposta é sim. Então, no interesse social, o não fazer nada gera retrocessão. E vamos começar por ele, até porque ele traz a resposta afirmativa, ok? E veja aí, abaixo, o artigo 3º, parte final da 4.132 de 62. Mais uma vez, lembrando, o único artigo que da 4.132 de 62 a gente usa em concurso público, né? O artigo 3º, que já usamos anteriormente, é aquele artigo que reduz o prazo de caducidade de 5 na utilidade pública para 2 anos no interesse social. Estão lembrados? Pois bem, olha a frase final desse artigo 3º. 4.132 de 62, artigo 3º. O expropriante tem o prazo de 2 anos a partir da decretação da desapropriação por interesse social para efetivar a aludida desapropriação. Isso é o prazo de caducidade. Para promover, para efetivar a desapropriação, 2 anos. Até aí a gente analisou, né? Muito bem, agora olha lá. E iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. Opa, então peraí. Eu tenho 2 anos para promover e tenho 2 anos para usar. É isso. Tenho 2 anos para usar. Logo, no interesse social, o não usar tem um limite temporal para isso, meu amigo. 2 anos. Passados 2 anos, caracteriza desvio de finalidade. Equivale à predestinação ilícita. E aí abre a possibilidade do antigo proprietário solicitar a retrocessão. Porque tem prazo para usar. Não tem prazo só de caducidade. Tem prazo de caducidade, 2 anos para promover. E uma vez promovida, 2 anos para utilizar. E eu vou mais além, para deixar o mais claro possível. Daqui a pouco eu vou trazer um artigo da Lei de Reforma Agrária que eu não gosto do conteúdo e depõe até contra o que eu vou falar aqui. 2 anos para usar, a partir de que momento? Penso que é a partir do momento que o imóvel, que o bem, seja ele qual for, né, está à minha disposição.
Então, nós já vimos aqui que 100% das desapropriações do Brasil solicitam emissão prévia na posse. Porque nenhum governo tem a possibilidade de esperar até o trânsito em julgado para ter acesso à área. O governo acabou. Mesmo sendo reeleito, o governo vai acabar antes do trânsito em julgado. Então, todos trabalham com emissão prévia na posse. A partir de que momento, então, começa a contar 2 anos para usar? A partir do momento que me conferem a emissão prévia na posse. Não é a emissão definitiva. Porque quando chega a emissão definitiva, esse bem já está comigo há um tempão, meu amigo, há um tempão. Então não tem lógica ser 2 anos após o trânsito em julgado. 2 anos após a incorporação definitiva do bem. 2 anos a partir do momento que ele está comigo. Aí eu tenho 2 anos para usar. Não usei, caracterizou desvio de finalidade, predestinação ilícita no interesse social. Agora, na regra geral, utilidade pública. Se você voltar ao artigo 10 do DL 9760, 9760 de 46 é bens públicos, né? Desculpe. Decreto 3.365 de 41. Olha lá o artigo 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto, findos os quais este caducará. Aí ele continua. Nesse caso, somente decorrido 1 ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Parágrafo único. Extingue-se em 5 anos o direito de propor ação que vise indenização por restrições decorrentes de atos do poder público. E acabou. E aí, li todo o artigo 10. Existe alguma frase lá dizendo que eu tenho 5 anos para usar? Tem 5 anos para promover, sob pena de caducidade. Então, não há, na lei geral, prazo para usar. Você pode até defender a tese que se eu tenho 5 anos para promover, eu tenho 5 anos para usar. É uma tese, pô. Mas isso não está escrito na lei, como está escrito no interesse social, pô. E a lei geral não é o interesse social. Para não omissão do DL, eu ir lá, se a lei geral fala isso, vale aqui também. A lei geral é o DL. A 4.132 é a norma específica. Não dá para tirar de lá e trazer para cá, pô. Tirar do decreto e ir para lá dá, até porque ela mesmo pede, estão lembrados? Artigo 5º, não quer essa lei, for omissa, aplica-se a regra geral. Aí tudo bem, mas o inverso não dá. Então, por não ter previsão para usar na utilidade pública, o não usar não equivale a desvio de finalidade, não equivale a predestinação, não gera retrocessão, ok? Somente no interesse social o não usar gera, porque lá tem prazo para usar. Agora, como sempre, falo em interesse social, lembro a seguinte indagação. Qual é o grande exemplo de desapropriação por interesse social? Reforma agrária. É tão citado que também já alertei para vocês, né? Parece que é o único exemplo, né? Parece que é o único exemplo de interesse social que tem. Não é, vai muito além. Olha, o artigo 2º da 4.132 tem vários casos de interesse social. Mas, sem dúvida nenhuma, a reforma agrária é o maior deles. E na reforma agrária, então, eu diria que eu tenho 2 anos para usar também. Porque é interesse social, ela está na 4.132 de 62, tanto qualquer outro caso elencado no artigo 2º dessa 4.132 de 62. Pois bem, seria isso sim, se não fosse a lei própria de reforma agrária. A própria lei de reforma agrária, definindo um prazo para usar. E um prazo para usar maior do que o está previsto na lei da 4.132. Joga lá o nosso slide, por favor. Então, cuidado maior no interesse social, porque a resposta é sim. Se não usar, gera retrocessão. E no artigo 3º, parte final da 4.132 de 62, o prazo de 2 anos.
Porém, olha aí, artigo 16 da 8629 de 93 dá um prazo de 3 anos para usar. Vamos lá? 8629 de 93, artigo 16, diz assim. Opa, estou no 19, perdão. 16, vamos lá. Efetuada a desapropriação, o órgão expropriante, dentro do prazo de 3 anos, e não 2, e sim 3 anos, agora, não gosto, contados da data do registro do título translativo de domínio, destinará a respectiva área aos beneficiários da reforma agrária, admitindo-se para tanto a forma de exploração individual, condominial, cooperativa, associativa ou mista. Pô, tudo bem, o mais importante aqui é o prazo. De 2, no interesse social, seja lá qual for o caso, na reforma agrária especificamente, pula para 3. Pula para 3. Ok? Importantíssimo isso. Agora, não gosto, olha lá, contados da data do registro do título translativo de domínio. Pô, peraí, já transitou julgado a ação, pagou, e agora eu passo a ter o título translativo. Pô, não é isso, cara. Tem emissão prévia na posse na reforma agrária. Teve acesso à área, que tem que começar a contar esse prazo. Eu não posso esperar o trânsito em julgado. Ah, mas quem disse que é o transjulgado? Olha só, você consegue título translativo de domínio na emissão prévia na posse? Não consegue. Título translativo de domínio é para passar a propriedade para o seu nome. E você só consegue isso no final da ação expropriatória mediante o pagamento. Então, não me parece adequado desde quando começa a contar 3 anos lá na reforma agrária. Agora, é claro que numa prova eu vou errar com a lei. E nem vou fazer farofada. 3 anos contados da data do título translativo de domínio para usar. Acabou. Vou nem fazer farofada. Pô, se o examinador... Aí sim, botar... Mas, doutor, pô, isso aí não é com término da ação, depois de transitado, julgado e pago? É isso mesmo? É esse marco aí que tem que começar a contar 3 anos? Olha, eu acho infeliz, porque reforma agrária também tem emissão prévia na posse, e dali em diante, né? Você realmente passa a ter que ter 3 anos para usar. E não do término da ação lá na frente. Agora, lembro que hoje nós temos aquela possibilidade da emissão prévia na posse ter o acordo do expropriado. Estão lembrados? Fizemos menção aqui da 13.465 de 2017, artigo 104, que acrescentou o 34A à lei geral. E se eu concordo expressamente com o valor depositado para fins de emissão prévia, a emissão é definitiva. E aí esse lapso temporal se une. Olha que interessante, né? Já diante dessa novidade da lei que regulamenta regularização fundiária, ok? Então, se houver essa aceitação por expresso, eu posso contestar o valor, como vimos e tal, a emissão é definitiva. E aí é da emissão prévia na posse que eu tenho esses 3 anos contados. Estou tentando suavizar a redação do artigo, perceberam? Soprar, que é isso que eu faço em concurso. Eu não boto lenha na fogueira, pô, eu não boto lenha na fogueira. Eu boto a mão em vespeiro só quando o cara manda. Agora, quando ele mandar, tenta soprar, que ele vai ver um perfil ponderado da sua parte, olha aí. E realmente, né? Se houver o acordo expresso quanto ao valor depositado para fins de emissão prévia, hoje o 34A fala que ela será definitiva. E aí, os 3 anos da reforma agrária começam a correr. Perceberam? Importantíssimo. Agora, olha aqui, cuidado, hein? Cuidado. Na reforma agrária, o prazo de 2 anos continua para caducidade. Pula para 3 só na hora de enxergar a predestinação ilícita que gera retrocessão. Percebeu? Vou repetir, né? Melhor, né? Olha lá, atenção, muita atenção. Na reforma agrária, o prazo de caducidade, que é para promover a desapropriação, continua em 2 anos. O que pulou para 3 não foi esse prazo. O que pulou para 3 foi o prazo para usar, para dar destinação. Vamos provar isso radicalmente? Então vamos lá. Eu estou dizendo para você, em outras palavras, né? Vamos lá. Eu estou dizendo para você que o artigo 3º da 4.132 de interesse social, para fins de reforma agrária,
Na primeira parte se aplica e na segunda parte não. De certa forma foi o que eu falei. Na primeira parte ele me dá 2 anos para promover. Aplica-se. Na segunda parte ele me dá 2 anos para usar. Não se aplica, porque na reforma agrária são 3. Legal, hein? Expliquei de uma forma diferente aquilo que não estava entrando aí. Legal. Né? Exato, a gente está aqui para isso, né? É isso aí. Perceberam agora o que eu estou querendo chamar a sua atenção? No artigo 3º da 4.132/62, a primeira parte, 2 anos para promover, aplica-se à reforma agrária. Na segunda parte, 2 anos para usar, não se aplica na reforma agrária, porque o artigo 16 da 8629 de 93 pula para 3 anos. E para deixar bem claro que para promover também temos 2 anos, o prazo de caducidade, aí eu trago a Lei Complementar 76 de 93. Lei Complementar 76 de 93. Acredito que eu já tenha dito isso, quando eu falei em reforma agrária, né? Logo no início, olha lá, artigo 3º. Lei Complementar 76 de 93. Artigo 3º. A ação de desapropriação deverá ser proposta dentro do prazo de 2 anos, contados da publicação do decreto declaratório. Olha lá. Então, os 2 anos para promover é igual para qualquer caso de interesse social, inclusive reforma agrária. O que muda é o prazo para usar, que na regra do interesse social são 2, mas na reforma agrária pula para 3. Ok? Então, isso chama mais atenção ainda de examinador. Beleza? Muito bem, minha gente. Esse é o primeiro passo da retrocessão. Se há ou não o desvio de finalidade. A tal predestinação ilícita. Beleza? Muito bem. Agora, vamos avançar para a retrocessão. A retrocessão, joga lá o nosso slide novamente, olha lá, coloquei ele em cima, o segundo quadro, é a possibilidade de devolução do bem expropriado em razão de desvio de finalidade. Então, isso é a retrocessão. E houve uma predestinação ilícita, então haverá a devolução do bem expropriado. E aí é que vem a questão, haverá? Basta falar possibilidade? Ou é uma obrigação? Aí é que a gente tem que avançar. Por isso, joga lá o nosso segundo slide sobre a retrocessão em si. Natureza jurídica da retrocessão. Ela é um direito pessoal ou ela é um direito real? E vejam logo que eu já estou mostrando a discussão doutrinária. No direito administrativo, vem prevalecendo a tese de que ela é um direito pessoal. Alguns falam obrigacional. Já no direito civil, que sempre defendeu a propriedade com unhas e dentes, especialmente no código anterior, tudo bem, vamos dar uma suavizada, né? Mas enfim, a ideia é de uma natureza de direito real. Isto é, você tem direito de reaver o seu bem em razão do desvio de finalidade. Agora, lembro sempre, de imediato, olha aí, com a devolução da indenização. Evidente, né? Pô, senão é festa, né? Veja, você já foi, nunca se esqueça disso, a retrocessão vem depois que você já foi desapropriado. O desvio de finalidade é lá na frente. A princípio, a desapropriação tem ares de legalidade. Então, você já foi indenizado licitamente do valor do seu bem. O dinheiro já está no teu bolso. O problema é que depois você enxerga um desvio de finalidade e fica indignado. Porque não era para ter perdido o seu bem, já que não havia utilidade pública nem interesse social, porra. Aí você berra. E o direito civil, realmente, olha aqui, você tem direito de propriedade. Só vai perder se esses 2 pressupostos acontecerem. Eles não aconteceram, toma o seu bem de volta. Toma, pronto. Só tem direito de pedir seu bem de volta. Mas olha aqui, devolve a indenização, né, meu irmão? Senão não dá, cara. Que isso? Se não, dito que esse país a gente acha ele meio estranho, realmente, olha lá. Eu chamo o governador para jantar, olha só, desapropria. Desvia a finalidade. Eu entro com a retrocessão e a gente divide a indenização. O que há, meu irmão? Esse aqui é irmão desse, né? Então, olha só, o senhor quer o bem de volta? Então devolve a indenização.
E aí é uma discussão sensacional, hein? O valor que eu tenho que devolver e tal. A gente vai trabalhar isso, tá? Mas, vou lhe dizer, é o que inclusive prevalece na jurisprudência. Porque direito civil faz jurisprudência. Direito administrativo até faz, mas não tanto, né? Tem muito mais civilista do que administrativista. Então é claro que a posição deles acaba prevalecendo. Porque enxerga a matéria como um direito real. Você só poderia perder essa propriedade com base em dois pressupostos, utilidade e interesse social. Utilidade pública e interesse social. Nenhum dos dois se concretizaram lá na frente, desvio de finalidade, você não era para ter perdido a propriedade, toma ela de volta. Um direito real. Ok? Agora, vamos lá. No direito administrativo, sempre se entendeu que não é tão radical assim a retrocessão. Que o direito que você teria, volta lá no nosso slide, por favor, lá embaixo, em azul, seria uma nova indenização. E não a devolução do bem. Uma nova indenização pela perda inconstitucional do bem. E aí também é outro problemão. Porque essa nova indenização que se prega pela perda inconstitucional da propriedade, ninguém sabe dizer quais são as suas parcelas. Ninguém. O que eu posso lhe dizer com toda a segurança é que essa nova indenização não tem nada a ver com aquelas parcelas que há pouco nós elencamos para o valor da indenização numa desapropriação. Porque essas parcelas você já levou. Você já foi desapropriado. Você já foi justamente indenizado. Todas aquelas parcelas, estão lembrados? Valor de mercado, danos emergentes e lucros cessantes, se houver, juros compensatórios, moratórios, custas processuais, honorários de advogado, tudo isso você já levou. Tudo isso você já levou. Ok? Porque você já foi justamente indenizado. Então eu não vou repetir essas parcelas porque agora eu descobri que houve um desvio de finalidade. Não, pô, não tem lógica. Essas parcelas dizem respeito à perda da propriedade. Agora eu vou te dar uma indenização porque você perdeu essa propriedade sem os pressupostos constitucionais. E aí? Qual o valor dessa indenização? A jurisprudência, a regra geral, é direito real. Eu não acho essa resposta. Olha, Eli Lopes, sempre ele, né? O nosso grande, saudoso Eli Lopes Meireles, que falta que faz, né? Desde 1990, Eli Lopes Meireles fez a sua viagem, ok? E foi para algum lugar bem melhor, provavelmente, né? Mas enfim, deixa eu falar. Vamos lá. Eli Lopes Meireles, ele tem... Eu acho que foi lá que eu vi isso, tá? Se eu não me engano, o curso dele também não traz. Ele tem uma coleção de pareceres, estudos e pareceres da RT, publicado, da Malheiros, aliás. E um dos pareceres, ele defendeu a tese quanto a esse valor. Só que eu lembro, 1990, o nosso país era inflacionário. Só com o plano real, o negócio deu aquela sossegada, não é isso? Tanto é que os reajustes contratuais, só com o plano real, passaram a ser anuais. Até o plano real, a cada mês eu fazia o reajuste, porque a inflação era insuportável, pô. Era insuportável. Muito bem. Então Eli, no final da vida, pegou lá o final do governo Sarney, por exemplo. Governo Sarney, nós tivemos um ano, não me recordo qual, 89, 88, que a inflação foi 1.200% ao ano. Meu irmão, 1.200% ao ano. Isso que você está vendo hoje, venezuelano cruzando a fronteira com aquele chumacho de dinheiro, entendeu? E trocando por 10 reais, isso tinha aqui. A gente tinha aquele dinheiro cheio de zero, meu irmão, que comprava um pão com manteiga. Era isso, cara, insuportável. Então Eli vivia aquela época, tá? Importante essa contextualização para trazer a tese do Eli. O Eli defendeu, num parecer, que o valor desta indenização deveria ser quanto é que o governo pagou pelo imóvel. Quanto é que ele vale hoje. Essa diferença é a indenização.
Interessante, né? Um parâmetro, olha, melhor do que nada. Melhor do que nada, né não? E olha, Eli Lopes Mérez, estou inventando nada. Interessante. E num país inflacionário, meu amigo, com certeza, 3 dias depois já é uma grana. 1 ano depois, 3 anos depois, olha lá. Então, o dia em que houve a desapropriação, vou ser mais claro ainda, hein? O dia que houve o desvio de finalidade, essa diferença, toma. Aí, sinta-se indenizado. É uma grana. É uma grana. Num país inflacionário, com certeza. Agora, num país que a inflação está contida, né? E aí? Então, dificilmente você vai ter uma satisfação nessa indenização. Não me parece que é um parâmetro que hoje venha a valer a pena. E aí a gente vai ter que buscar informação. Não tem, cara, não tem. Procura achar alguém que lhe diga quais são as parcelas da indenização, da retrocessão na versão direito pessoal que o direito administrativo defende. É muito complicado. Olha, eu vou lhe dizer algo mais. Penso que nessa indenização eu posso pleitear até mesmo danos morais. Olha que interessante. Que isso, professor? Não tem danos morais na desapropriação? Desapropriar é lícito? Sim, mas lá naquela indenização que você já levou. Agora eu estou depois, volto e lembro, você já foi justamente indenizado. Eu estou falando numa nova indenização pela pernada que o governo te deu, já que não havia utilidade pública nem interesse social. Eu estou te dando uma nova indenização pela perda inconstitucional do bem. Então, o dano moral pode ser levantado, pode. Tomei um tapa na cara, tomei uma pernada, me enganaram. É isso. Por quê? Porque já que não tem nada em lugar nenhum dizendo o valor dessa indenização, meu irmão, eu posso supor, desde que tenha uma certa razoabilidade, lógico, que qualquer parcela poderá ser colocada. A única coisa que eu te peço é não me reproduza as mesmas parcelas que eu já elenquei anteriormente. Porque eu não estou te indenizando pela perda da propriedade, eu estou te indenizando agora pela perda inconstitucional da propriedade. Pela perda da propriedade você já levou, tá aí no teu bolso, pô, ok? É isso, essa é a ideia. Agora, de onde saiu essa ideia? Volta lá ao nosso slide, por favor, olha aí em azul, artigo 35 mais uma vez. 35 do DL 3.365 de 41. Vamos voltar na nossa lei geral de desapropriação e olha lá o artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Olha, é isso. Então, mesmo que haja uma ilegalidade, olha lá, desvio de finalidade, predestinação, vá pedir indenização. Você não tem como pedir o bem. Uma vez incorporado ao patrimônio público, esquece, abstrai, perdeu, não é mais seu. É isso. Qualquer coisa pede outra indenização. A argumentação do direito administrativo para defender a tese que a retrocessão realmente é um direito pessoal, um direito obrigacional do governo de te indenizar pela perda injustificada do bem. Agora, sou obrigado a concordar com os civilistas. Olha, professor concordando com os civilistas, até que enfim, olha, no finalzinho do curso, a gente já está fechando praticamente, né? E eu não sou um cara teimoso, quando eu acho que quem tem razão, né, é meu inimigo, eu tenho que dar razão para ele, pô. Fazer o quê? Né? Eu acho que esse é o correto, sem radicalização. Vejam, já li, dizem que existia uma briga famosa entre Eli Lopes Meireles e Pontes de Miranda, exatamente sobre essa natureza jurídica da retrocessão. A gente imagina o alto nível de um debate entre Eli Lopes Meireles e Pontes de Miranda, cada um defendendo a tese contrária, né? Cada um defendendo o seu ponto de... Pô, devia ter sido sensacional, né? Morro de inveja de quem assistiu isso. Morro de inveja. Agora, prefiro morrer de inveja porque se eu tivesse assistido, já teria morrido mesmo, né? Não? Então, deixa eu ficar aqui com a minha inveja, que eu acho melhor. E é uma inveja da boa, porque, pô, sensacional, né?
alto nível. E o Pontes de Miranda falava assim, Eli, trazer o artigo 35 para essa discussão é você blindar o desvio de finalidade. É você blindar mais ainda o mau uso do bem público. O que o 35 fala, quando diz que o bem não pode ser mais objeto de reivindicação, é porque ele está defendendo o interesse público que esse bem está atendendo. A partir do momento que há um desvio de finalidade, não há mais interesse público nenhum que justifique o artigo 35. Por isso, o antigo proprietário tem direito real na retrocessão e não apenas pessoal. Perfeito. Perfeito. Vejam, insisto, o 35 está protegendo o interesse público que aquele bem expropriado está agora atendendo. Por isso ele não é mais objeto de reivindicação. Por isso qualquer ação procedente resolver-se-á em perdas e danos. Perfeito, porque o interesse público prevalece. A partir de um momento que eu tenho um desvio de finalidade, o artigo 35 não tem lógica de ser utilizado. Ele perde completamente a razão de ser. Porque ele protege o interesse público, que o bem expropriado está atendendo. Se houve desvio de finalidade, não há interesse público, não há por que protegê-lo, não há por que usar o 35. Então, o antigo proprietário tem direito à retrocessão, na versão mais radical, que é direito real. O direito, quero meu bem de volta. Ponto. É isso. Quero meu bem de volta. Muito bem. Vamos lá. Devolva a indenização. Como já falamos, volta lá no slide, olha lá, direito real, defendido pelo direito civil, exige o quê? Exige a devolução da indenização. Vá devolver a indenização, meu amigo. E aí vem o problema. Tá bom, já gastei. E agora? Não tenho mais dinheiro para devolver. Então você não vai pedir a devolução do bem. Você não vai pedir a devolução do bem. Atenção, o direito civil sempre entendeu, de uma forma flexível, que você tem o direito de exigir a devolução do seu bem. Você tem esse direito. Ponto. Acabou. Mas se você não tiver mais dinheiro para tal, você não vai ficar aprisionado a essa solução. Até porque você não tem como optar por ela. Porque você não tem esse direito, esse dinheiro mais na mão. Então você pode perfeitamente pleitear uma indenização. Uma indenização pela perda inconstitucional do bem. É isso. Do qual também nunca vi jurisprudência elencando as parcelas dessa indenização. Nunca vi. Mas é uma alternativa que eu acho interessante trazer. É uma alternativa. E deixa eu logo te adiantar uma coisa. Joga lá o nosso último slide sobre o tema. Olha aqui. Retrocessão, em função do desvio de finalidade, é um direito pessoal, uma mera indenização, por força do 35 do DL 3.365 de 41. Lembrando ali o 519 do Código Civil Brasileiro. Direito real, devolução do bem. Artigo 5º, inciso 24 de nossa Constituição, você só perde o bem se existir realmente interesse público para tal. Não tem, devolve o bem. E agora, olha lá, um direito misto, que é a posição da professora Di Pietro. A Di Pietro adota essa tese, que não é direito nem pessoal, nem real. É um direito misto, isto é, expropriado. Você que entrou pelo cano, vem cá, tenta aqui. Olha só, primeiro, desculpas, né? O poder público te lesou, não havia utilidade pública, não havia interesse social. Agora, segundo, o que você quer, hein? Você quer indenização? Tá lá, receba a indenização, olha lá, pela perda injustificada do bem. É isso. Agora, você quer a devolução do bem? Então, meu irmão, devolve a indenização. Agora leia a resposta. Pelo preço atual da coisa. Esse é o parâmetro que me parece interessante fixar aqui. E se você não tiver o preço atual da coisa na mão, aí você vai optar por uma indenização pela perda injustificada do bem. Agora, muita atenção, fazendo justiça aos civilistas.
Isso que a professora de Pietro está chamando de direito misto, o direito civil nunca negou. Nunca negou. O senhor tem direito de exigir a devolução do seu bem, devolvendo a indenização. Não tem dinheiro? Então o senhor pode optar por uma indenização pela perda injustificada. O direito civil nunca negou essa alternativa, que a de Pietro está chancelando. Então, eu concordo com os civilistas desde criança pequena. Eles têm razão em dizer que a retrocessão é um direito real, mas se você não tiver dinheiro para devolver a indenização, o senhor pode pleitear uma indenização. Por isso, concordo plenamente com a professora de Pietro em afirmar que a retrocessão é um direito misto. Tanto real quanto pessoal você escolhe. Concordo com ela. Só que eu acho que isso já estava no direito civil. E acho melhor dizer, eu tenho direito de reaver o meu bem. Ponto. Acabou. Isso é fato. Porque me deram uma pernada. Agora, se não tiver dinheiro para devolver, eu posso optar por uma indenização. Então, natureza jurídica da retrocessão é de direito real, com a alternativa de pleitear uma indenização caso não tenha dinheiro para devolver a indenização que recebi na desapropriação. Ok? Isso me parece mais adequado ser colocado. Então, é claro que eu tenho que ser simpático à tese da de Pietro, se eu já concordo com ela há muito tempo, desde que o direito civil traz essa alternativa a pedido de uma nova indenização e não a devolução do bem, por não ter dinheiro para adquiri-lo atualmente. Ok? Agora, de onde sai essa ideia do preço atual da coisa? De onde sai essa ideia? Do 519 do Código Civil. Que claro que o 519 do Código Civil é um direito pessoal, é um direito obrigacional, até porque é direito de preferência, né? É por isso que eu coloquei, volta lá no slide, olha, por isso que eu coloquei a retrocessão em ali em preto, olha lá, é um direito pessoal. Para o direito administrativo, 35 DL 3.365 de 41. E para o direito civil, que enxerga a retrocessão no 519 como mero direito de preferência, aí é evidente que eu vou ter a indenização como um caminho, né? Uma mera eu vou ter um direito pessoal no caminho. Então vamos lá nesse 519 e olha a frase final. Frase final. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou interesse social não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizada em obra ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência. Agora lá, pelo preço atual da coisa. Pelo preço atual da coisa. Então é isso. O senhor quer o bem de volta? Beleza. Calma. Ô perito, quanto é que ele está valendo hoje? Ah, está valendo X reais. Bota X reais aí na mão do governo que o senhor leva o bem de volta. É isso. Ah, mas eu recebi X mais um. Se deu bem, cara. Guarda esse mais um aí para você. Devolve X porque hoje ele está valendo X e não mais X mais um quando você recebeu a indenização. Ok? Ou o inverso, que aí é pior ainda para o antigo proprietário. Puxa, mas eu recebi só X reais. Sim, meu amigo, mas enquanto esse imóvel ficou com o poder público, ele fez algumas benfeitorias, alguns ajustes, já começou uma obra que ele desistiu, já botou dinheiro lá. E hoje ele vale X mais um. Então, meu amigo, além de devolver a indenização, bota mais um. Porque você vai devolver o preço atual da coisa e não o valor que o senhor recebeu lá atrás. E não reclama não, porque se fosse o inverso, ó, já desvalorizou, já deixou abandonar e caiu, desmoronou, você vai devolver X menos um. Aí você vai ficar feliz, né? Em devolver X menos um, porque fica com uma graninha aqui a mais do que recebeu e devolve menos porque agora está desvalorizado. Então o justo realmente é esse, né? Quanto vale hoje o bem? Quanto vale hoje o bem? Aí esse é o valor que eu vou devolver. Ok? Pegou? Importantíssimo esse contexto de quanto vale essa devolução. Penso que a parte final do 519 é a nossa melhor referência para isso. Ok? Beleza. Para fechar a retrocessão, prazo de prescrição na retrocessão. Até quando eu tenho para solicitar a retrocessão? Aí eu peço coerência com a tese que você adotou. Então, por exemplo, José dos Santos Carvalho Filho
como um bom livro de administrativo, defende que a retrocessão é um direito pessoal. E se defende que a retrocessão é um direito pessoal, ele fala que o antigo proprietário tem 5 anos para pleitear indenização ao poder público. Prazo clássico, prescrição quinquenal. 5 anos, pô. Se é direito pessoal, eu tenho 5 anos para pleitear a indenização perante o poder público. Ok? É o prazo tradicional de prescrição no direito administrativo. Certo? Acho acertado. Eu não concordo em enxergar a retrocessão como direito pessoal. No entanto, uma vez assim enxergando, o correto é trabalhar o prazo quinquenal. Ok? Muito bem. Se eu enxergo a retrocessão como um direito real, aí falamos há pouco isso quando eu falei da indenização, da prescrição na desapropriação indireta. O direito administrativo, quando direitos reais estão em jogo, procura um prazo maior possível. Maior possível. E o prazo maior possível, aí vem aquela dúvida do Celso Antônio que eu reproduzo novamente. Ou 10 anos do 205 do Código Civil, 10 anos do 205 do Código Civil, ou 15 anos do 1238 do Código Civil. Somente a jurisprudência determinará qual o prazo. E ainda não vi decisão recente. Até porque, vem cá, não é comum você ter esses desvios de finalidades, essas ações de retrocessão. Não é uma coisa que acontece, claro, mas não é uma coisa tão frequente assim, né? Normalmente a desapropriação realmente atende o interesse público que a justificou. Então você não tem muita frequência quanto ao tema. Mas eu acho interessante essa lembrança. Se é direito real, você fica na dúvida entre o 205, 10 anos, e o 1238, 15 anos do Código Civil brasileiro. Ok? Então, vai depender aí da jurisprudência confirmar quem tem razão. O importante é isso, defender o que é direito pessoal, quinquenal. Defender o que é direito real, procura o maior prazo possível, 10 ou 15 anos. Ok? Podemos fechar? Fecho com isso a retrocessão, fecho com isso a desapropriação, fecho com isso a intervenção do Estado na propriedade. Agora eu vou parar algumas arestas da nossa matéria na sequência do curso, ok? Vou falar no próximo encontro de princípios e poderes. Porque agora que a gente conhece a matéria inteira, agora a gente pode olhar com calma para princípios e poderes. Até lá!